Ora bem, então... Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à audição do Dr. Luís Canaria, na qualidade de Presidente da Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, e dizer que nesta reunião há duas substituições a assinalar. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, a deputada Sandra Pereira será substituída pelo deputado Ricardo Carlos, e do Grupo Parlamentar do LIVRE, o deputado Paulo Moacho é substituído pela deputada Patrícia Gonçalves. Informar que o Dr. Luís Canaria, a grelha de tempos foi distribuída também ao Sr. Doutor, portanto, pretende usar do tempo para a intervenção inicial? Muito bem. Portanto, este tempo é meramente indicativo. Não? Agora sim? Agora sim, ok, obrigado. Podes ligar o microfone, por favor. Este tempo é meramente indicativo e depois iniciamos, depois da sua intervenção inicial, daremos início à ronda dos grupos parlamentares, pergunta-resposta. A segunda ronda é resposta conjunta, está bem? Portanto, só dar aqui mais uma nota de que as declarações que são feitas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito decorrem do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm de ser feitas necessariamente com a verdade, e as regras regem-se também pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falso testemunho. Tem a palavra o Sr. Dr. Luís Canaria. Agora sim, ok, obrigado. Antes de mais, agradecer a esta Comissão e à Sra. Presidente a convocatória para a nossa associação. Fazer só uma pequena nota em relação à convocatória que referia a Presidente da Direção antes do ano de 2019. Portanto, a nossa associação ela existe desde 2005, mas eu, enquanto Presidente da Direção, só iniciei funções em 2021. Okay? Portanto, a associação também está a passar por um período de reformulação, de reestruturação, mas ainda assim, atendendo à convocatória, decidi vir e obviamente aproveitar este espaço de antena para prestar aqui as declarações necessárias àquilo que é o nosso contributo para a melhoria do socorro em Portugal. Permitam-me, se me for possível, fazer só 3 considerações que penso que possam ser consensuais. Os seus deputados concordam que é do interesse que todos os portugueses sejam socorridos em tempo útil? Penso que sim. Pronto. Os seus deputados concordam que é do interesse de todos os portugueses que cada dinheiro gasto em emergência tenha regras, controlo e resultados? Concordam? Os seus deputados concordam comigo quando concordam que quem chega a uma vítima e a um doente tenha formação reconhecida nacional e internacionalmente. Pronto. Acreditando que há um consenso nestas questões, começar por dizer o seguinte: o direito ao exercício de uma profissão é um direito da Constituição Portuguesa e está expresso na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Porém, na área de emergência médica pré-hospitalar não é assim. A nossa associação tem vindo ao longo dos últimos 20 anos a colocar várias diligências, rondas de grupos parlamentares, audições de Comissão de Saúde, notificação aos grupos parlamentares, à Presidência da República, com reuniões com o INEM sucessivas, nos seus diversos presidentes, nos seus diversos governos, mas até à data as coisas não levaram ao bom porto. E aquilo que me importa dizer é o seguinte: houve 2 documentos estruturantes em relação a esta fase que o INEM está a atravessar, que considero serem pertinentes e que têm que ver com o relatório da Inspeção-Geral de Finanças e com o relatório da Comissão Técnica Independente. Em relação ao facto de concordarmos que os portugueses
devem ser socorridos em tempo útil. Neste ponto, creio que estamos de acordo. Esta medida é simples para o sucesso. Basta atender rapidamente, despachar com critério e chegar dentro dos tempos clínicos que são definidos internacionalmente como boas práticas. Os relatórios mostram a degradação dos tempos de atendimento do CODU, elevados tempos de inoperacionalidade. Inclusive, a Inspeção-Geral de Finanças explicita quanto a falhas operacionais e tecnológicas e a necessidade de métricas e responsabilização. A Comissão Técnica Independente propõe metas e uma linha única de atendimento entre o CODU e o SNS 24, que, segundo a nossa visão enquanto Associação de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, deveríamos evoluir sim para as centrais integradas de emergência e socorro, regionais. O diagnóstico está feito. A Inspeção-Geral de Finanças identificou inoperacionalidades muito elevadas dos meios, frota envelhecida, a ausência de penalizações eficazes em incumprimentos, degradação dos tempos de atendimento e sistemas de informação completamente obsoletos. A Comissão Técnica Independente acrescenta ainda falhas de comando e controlo, acumulação de papéis, e aqui permite-me um reparo que foi das coisas mais bem identificadas pela Comissão Técnica Independente, que é a acumulação de papéis. Operação, formação e regulação não podem de todo estar no mesmo organismo. Ainda mais, a formação sem reconhecimento internacional. Este conjunto aponta para uma reforma estrutural e não para remendos. No que diz respeito aos gastos com emergência e aos resultados que pretendemos obter, isso implica segregação de funções e uma coisa que o INEM nunca teve, que é uma auditoria interna efetiva e visível. Contratos de programa, níveis de serviço, penalizações para quem não cumpre, transparência mensal de resultados. É o que a Inspeção-Geral de Finanças pede quando denuncia lacunas de responsabilização e é o que a Comissão Técnica Independente recomenda ao propor um novo regime de financiamento. A via para esta execução é clara. A Comissão Técnica Independente recomenda a criação de uma estrutura de missão. Sobre este aspecto e sobre todas as audições que têm existido aqui e todas as notícias trazidas a público, ninguém fala desta criação da estrutura de missão para a reestruturação do INEM. E esta estrutura de missão tem um mandato e um cronograma. Fazer e aprovar a nova lei orgânica para que se possa separar o que é operação, formação e regulação, com um plano a 3 anos, com indicadores de performance, fazer os primeiros pilotos das centrais unificadas de emergência e haver uma coisa que dá uma tração executiva a esta área da saúde, que é, coordena saúde, Autoridade Nacional de Proteção Civil, finanças, serviços partilhados do Ministério da Saúde e unidades locais de saúde. Sobre este aspecto, permitam-me que vos diga também o seguinte. Ainda que a nossa associação seja de técnicos de emergência pré-hospitalar, representando as pessoas que andam na rua nos seus diversos níveis, bombeiros, Cruz Vermelha e o próprio INEM, aquilo que nós vemos é que existe uma lacuna ao nível do socorro e do serviço de proximidade, dos serviços de urgência básico e dos serviços de atendimento permanente da proximidade. Não podemos ter uma rede que todos os serviços acabam por ir parar ao hospital. Não podemos mesmo avançar para uma situação em que todos os serviços que são feitos pelo INEM, em que são ativados meios para o local, o único destino que exista seja transportar estas pessoas para um hospital. Depois, em relação à Comissão Técnica Independente, ainda ao terceiro ponto de consenso, que todos concordamos ter reconhecimento nacional e internacional da formação, a Comissão Técnica Independente é taxativa, externalizar a formação e criar também um Conselho Científico Independente, que não nos foi dado ainda a conhecer que diretrizes foram dadas internamente para o INEM para criar este Conselho Técnico Independente. Sendo assim, se houver estas estruturas criadas, nós conseguimos que o INEM possa prestar o melhor serviço. A estrutura de missão dá um apoio àquilo que o INEM precisa na sua refundação. Deixar o INEM sozinho, nesta altura, autónomo e sem uma capacidade de controle por parte da tutela, obriga a que esta resolução do Conselho de Ministros proponha a criação da Comissão. Não é cosmética, é socorro em tempo útil e é preciso que haja uma nova lei orgânica a funcionar e uma transparência para que o Parlamento e os portugueses vejam que o nosso compromisso se traduz em vidas salvas. Muito obrigado
E para já termino esta primeira intervenção. Muito obrigada, Dr. Luís Canaria. Vou então passar à ronda dos grupos parlamentares. Quem vai dar início é o Grupo Parlamentar do LIVRE. A deputada Patrícia Gonçalves, 3 minutos, pode inquirir diretamente o depoente e o depoente pode responder diretamente também. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde, Dr. Luís Canaria. Agradecemos a sua presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM, numa altura em que o sistema de emergência médica vive uma crise profunda e marcada por falhas de socorro, greves, sobrecarga crónica de profissionais e preocupação crescente da população quanto à capacidade do Estado em garantir socorro atempado e adequado. A Associação Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar, anteriormente designada ANTEP, tem participado ativamente na discussão sobre o futuro de emergência médica e foi já ouvida em 2 ocasiões neste Parlamento, na anterior legislatura, onde apresentou um diagnóstico detalhado do sistema e um conjunto de propostas para a sua reforma, incluindo a criação de uma carreira transversal de técnico de emergência médica. Gostaria, por isso, de aprofundar algumas dessas propostas e perceber como avaliam o processo em curso de refundação do INEM, já comentou um pouco na sua intervenção inicial, bem como a forma como a APEP tem sido envolvida e se articula com as restantes entidades do setor. Por isso, e relativamente ao Sistema Integrado de Emergência Médica, na sua generalidade, gostaria de colocar as seguintes questões. Nas intervenções que tem feito, sublinha que o modelo atual de emergência pré-hospitalar é assimétrico e gera desigualdades ao nível dos cuidados prestados aos cidadãos. Quais são, para si, as principais assimetrias do sistema de emergência pré-hospitalar em Portugal? Ok, muito obrigado. Tenho tempo de resposta agora, não é? E agora? Sim. Não tem tempo de resposta, é meramente indicativo. Ok. Portanto, dizer algumas coisas que considero pertinentes. Portanto, a Associação tem colocado em cima da mesa que a base para a melhoria é a criação da profissão do técnico de emergência médica, à semelhança do que existe noutros países, e que depois, nos seus níveis de formação e capacidade, ela pode evoluir para um modelo de técnico de emergência médica, técnico avançado e, inclusive, é um modelo superior com a designação, como a própria juíza conselheira dizia, que causa urticária a muitas classes dos paramédicos. Portanto, passa pela criação da profissão. E a criação da profissão dá um respaldo, que é aquilo que é necessário para o INEM ter os profissionais formados, para que eles possam ser formados nas escolas respectivas, principalmente nas escolas de saúde e nas escolas superiores, que estão disponíveis para fazer. Esta formação. E, portanto, quando nós falamos no modelo assimétrico, deixe-me que lhe diga o seguinte. Um técnico de emergência pré-hospitalar do INEM, se sair de serviço e entrar nos bombeiros ou na Cruz Vermelha, onde pode ser voluntário, ele não tem ao dispor os mesmos protocolos e muitas das vezes os mesmos equipamentos. Ou mesmo que tenha os mesmos equipamentos, eles não estão enquadrados no modelo. Então faz com que, se eu tiver uma hipoglicémia em Lisboa, um exemplo muito prático, uma ambulância exclusiva do INEM pode trazer um fármaco que me reverta a minha hipoglicémia. Se eu tiver essa mesma hipoglicémia na minha cidade do Alentejo, que é Vendas Novas, eu preciso de um meio diferenciado para lá ir com um enfermeiro ou com uma viatura médica, uma CIV ou uma VMER, para esta situação. É aqui que existe esta assimetria. E, para além disso, pedia-vos que tivessem em mente uma coisa que não pode ser descurada. É que, muitas das vezes, a ativação de meios diferenciados, CIV ou VMER, também resulta pela ineficácia daquilo que hoje são os serviços de atendimento permanente e os serviços de urgência básico, que muitas das vezes não se articulam e fazem com que o sistema integrado de emergência médica seja tudo menos integrado. Penso que respondi com um exemplo prático. Obrigado. Muito obrigada. Então, a APEP propõe a criação desta carreira transversal de técnico de emergência médica. Faço-lhe 2 questões. Como é que essa carreira devia ser estruturada, no seu entender, e que tipo de percurso formativo considera adequado para estes técnicos, para os diferentes níveis da carreira? Não precisamos de inventar a roda e permitam-me reforçar um conceito que sistematicamente tem criado alguma confusão. Nós não falamos de carreira, nós falamos de profissão.
A carreira existe na função pública e é exclusiva na função pública. Não existe a profissão de técnico de emergência médica. Existindo, ela pode absorver aquilo que são os 2 modelos que já existem no nosso país, que é o equivalente ao tripulante de ambulância de socorro, que seria um técnico de emergência médica. A designação terá que ser consensual. O técnico avançado de emergência médica seria o equivalente um pouco mais com aquilo que atualmente é o TEP, técnico de emergência pré-hospitalar do INEM, que tem uma carga horária de 910 horas e quanto a nós poderia subir um pouco para as 1500 para se nivelar por um nível de formação que já exista no nosso país, mas que também satisfaça certificações internacionais. E sim, depois deste modelo ser absorvido com os técnicos que hoje já fazem socorro em Portugal, e estamos a falar perto de 30 mil tripulantes de ambulância de socorro, porque os TEPs acabam por ser uma minoria, são cerca de 1000, se calhar nem tanto, o socorro é maioritariamente feito pelos bombeiros. E depois, obviamente, o modelo vai acabar por evoluir para um modelo superior e quem quiser fazer pré-hospitalar em exclusividade pode fazer o seu curso superior, a sua licenciatura, sem que seja menos que um enfermeiro ou que outro profissional de saúde, que é um pouco isso que às vezes existe, que é não... Se existir profissão, as outras profissões que já existem acabam por não deixar que isto aconteça. Se me permitem um pouco o humor, normalmente faz-se uma piada que é só existem 3 profissionais de saúde em Portugal. É a piada, permitam-me. É os médicos, os enfermeiros e os outros. E garanto-vos que os outros têm um universo de pessoas extremamente competentes e que nós, que fazemos pré-hospitalar, muitos de nós só gostam de fazer o pré-hospitalar. E muita gente evolui para a medicina e para a enfermagem porque não tem uma formação superior disponível para fazer. Obrigado. Senhora Deputada, peço desculpa por estar a interromper. O relógio fez reset aos 2 minutos, portanto, só para ter uma ideia, que ainda lhe resta 1 minuto. Está bem? Sim. Muito obrigada. Então, voltando à dimensão mais imediata da crise que temos vivido, incluindo a greve ao trabalho suplementar em 2024, gostaria de lhe perguntar o seguinte. Olhando para esse período da greve, identifica decisões da gestão do INEM ou da tutela que tenham agravado o risco para os doentes ou dificuldade a negociação com os profissionais? Nós somos uma associação profissional e, portanto, deixamos um pouco essa questão para a parte sindical. O que nos pareceu foi isto, ou seja, esta não existência de profissão e esta existência de vários sindicatos e de várias estruturas e tudo mais, fez com que pudesse ter gerado alguma confusão do ponto de vista da direção do INEM, vamos assim dizer. Mas mais vale pecar por excesso, portanto, mais vale decretar os tais serviços mínimos, como já foi amplamente falado aqui nas audições anteriores, se bem que quem é técnico, principalmente no INEM, sabe que muitas das vezes e muito antes das greves, nos últimos anos trabalhou-se muitos dias, muito abaixo do que são serviços mínimos decretados pelos tribunais. Interessa-nos perceber também a integração da sua associação no processo mais global da reforma do INEM, que tem vindo a ser desenvolvido pela tutela, as ordens, as associações e os sindicatos. Tem mantido diálogo com todas as partes envolvidas na chamada refundação do INEM e em que ponto se identifica convergências e divergências mais significativas? E já agora, gostava de saber se já foram recebidos pela tutela. Sim, portanto, até que seja reconhecido que a tutela anterior tinha mais dificuldade em receber-nos do que a atual. A anterior, portanto, governos PS e nós não nos imiscuímos nas questões políticas. Na parte do INEM sempre fomos recebidos, porém as questões apresentadas não tinham efetivação. Ou seja, só há pouco tempo, e penso que uma iniciativa do Chega para a criação do paramédico, é que foi levado ao Parlamento uma decisão efetiva de poder criar uma profissão. E mesmo assim não passou. Portanto, ou seja, a nossa associação, mesmo com toda a refundação que tem que ser feita, é uma associação com 20 anos e requer aqui alguma adaptação, o próprio sindicato também já mudou de nome, portanto é natural que existam várias associações. Aquilo que precisa ficar claro é que se seguirmos a recomendação da Comissão Técnica Independente de criar uma estrutura de missão,
e que nos parece ser a figura que ninguém está a falar, porque isto acaba por ser uma ferramenta e um conjunto de pessoas pluridisciplinares que vão acompanhar esta refundação do INEM e que vão permitir pontuar sem que, se perguntarmos à Ordem dos Médicos, vão ser necessários mais médicos, se perguntarmos à Ordem dos Enfermeiros, eles vão dizer que são precisos mais enfermeiros, e andamos sempre nisto, cada um puxa a brasa à sua sardinha. Muito obrigada. Gostava de saber a sua opinião, pensando num horizonte de 1 a 2 anos, quais são para si as 3 medidas mais urgentes que deveriam ser implementadas já, antes mesmo de reformas mais profundas, para reduzir o risco de falhas graves de socorro? Ora bem, isto às vezes somos abençoados lá de cima para trazer o trabalho de casa feito. Havendo a estrutura de missão, havendo uma proposta, primeiro, de governação e lei, num tempo máximo da estrutura de missão a 90 dias, saindo a lei orgânica que separa o que é operação, formação e regulação, criando este mandato, um plano definido a 3 anos com indicadores de operação, meios, sistemas de informação, parcerias de formação, a 180 dias, os pilotos das centrais unificadas de emergência e a monitorização de tempos de atendimento e de taxas de abandono. E depois aqui a rede de meios e contratos, ou seja, haver aqui integração dos meios básicos, imediatos e avançados, portanto, ambulâncias, suporte básico de vida, ambulâncias CIV e ambulâncias VMER, integrados naquilo que são as OLS. Nós já dissemos aqui em anteriores comissões, todos nós gostamos muito de ver o Chicago Med e a Anatomia de Grey, em que as pessoas estão de serviço e quando há um acidente grave ou uma vítima crítica, eles correm para uma ambulância com o médico ou vão para a placa do helicóptero e vão salvar alguém. Aqui nós teimamos em ter equipas exclusivas na VMER, no ELI, na CIV, em que não reforçam aquilo que são os serviços de urgência básico ou os serviços de urgência dos hospitais. E aqui temos um pouco um subaproveitamento dos recursos. E, obviamente, o terceiro, peço desculpa, estava noutra página, a formação e a qualidade da formação. Não podemos ter medo e o INEM atual, ainda há dias, colocou cá fora uma deliberação em que diz uma coisa que é, pelo menos, questionável. Seguindo a recomendação da CTI em relação à externalização da formação, qualquer coisa deste género, porém o INEM é a única entidade capaz de garantir a qualidade e nós não temos essa percepção daquilo que tem acontecido até à data. Então é bom que ao nível dos seus deputados forcem o Governo e uma resolução do Conselho de Ministros para dizer assim, ok, o INEM faz-nos falta, é aquilo que para nós pode ser visto como um filho querido que nós queremos ajudar, mas que ele às vezes anda por maus caminhos e a gastar dinheiro onde não deve. Então a gente tem que o ajudar a estruturar-se para que a gente tenha um melhor INEM daqui para a frente. Obrigado. Já terminou, Sra. Deputada? Muito obrigada. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Deputado Gonçalo Capitão, faça favor, tem 4 minutos. Pode interpelar diretamente o depoente. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. Luís Canaria. Se me permite, eu começo por delimitar o terreno em que vamos mover-nos em termos das perguntas do PSD. Queremos saber a ajuda que pode dar-nos para esclarecer a situação do INEM em geral e as greves sobre as quais muito já se especulou em particular. Na nossa opinião, esta CPI visa trocar a suposição e a espuma dos dias pela factualidade. Desde logo no sítio web da Associação, vejo que alguns dos vossos objetivos são defender os legítimos interesses dos técnicos, a promoção da defesa das condições técnicas e a apresentação de propostas e reivindicações. Ainda do ponto de vista preliminar, eu queria perguntar-lhe quantos associados tem a sua associação e se já antes de 2021 estava ligado a funções diretivas. Ainda na anterior direção, a nossa associação suspendeu a inscrição de associados até que saísse a profissão do técnico de emergência médica. Foi uma decisão anterior à nossa direção. Só tomei posse como dirigente em 2021. Penso que respondi à pergunta. Janeiro de 2021, e a minha primeira intervenção pública foi nas filas das ambulâncias dos hospitais de Santa Maria. Nós não temos associados, temos pessoas que seguem a associação, porque nós suspendemos o associativismo até que fosse criada a profissão.
porque no início da criação da profissão, no início da criação da associação, a associação ainda foi reconhecida como associação profissional. Muito bem. Bem, entrando na substância da CPI, em sede de audição anterior afirmou, e passo a citar, o diagnóstico e os problemas do INEM não são de agora e já vêm de há muito tempo. Confirma esta posição e já agora, ou se quiser dito de outra maneira, pode confirmar que os problemas e as insuficiências do INEM remontam e decorrem, de um modo geral, de anteriores opções e decisões antes dos atuais governos da AD? Sim, com certeza. Os problemas do INEM têm anos. Muitos anos. Só para contextualizar, se me permite, esta associação esteve na criação do TEP antes de 2016, portanto vai fazer 10 anos de carreira especial, e na altura a proposta para o TEP foi uma parceria entre o STAI, hoje STEP, e a nossa associação. Em junho de 2021 foi recebido pelo Conselho Diretivo do INEM. Pode partilhar com esta Comissão de Inquérito quem estava nessa reunião por parte do INEM, o que lhe foi dito em termos de funcionamento e investimento na emergência médica a cargo do INEM e que balanço faz hoje dessas declarações? Ou, se preferir de outra forma, podemos dizer então que o INEM não estava bem e que havia disso plena consciência? Havia, peço desculpa? A reunião... Deixe-me focar aqui, eu penso que foi a primeira vez que a nossa direção foi recebida pelo INEM após tomar posse em janeiro de 2021. Portanto, foi a primeira recepção do Conselho Diretivo do INEM. Vinha de uma fase conturbada em que o INEM não recebia ninguém. E tivemos essa primeira reunião, se não me falha a memória, terá estado o Dr. Luís Moeira e o Dr. Pedro Lavinha, salvo erro. Não consigo precisar, mas o Dr. Luís Moeira, com certeza. Na altura, havia consciência de que havia coisas que precisavam ser mudadas, porém, nós detectámos logo de início coisas que não aconteciam e de uma forma airosa, respondido pelo antigo Presidente, Dr. Luís Moeira, de uma forma muito pouco correta quanto a nós. Que foi, nós queremos ter uma profissão. E o Sr. Presidente do INEM disse, mas criar profissões não é connosco, criar profissões é com o Ministério do Trabalho. E nós, obviamente, percebemos que havia referenciais profissionais até 2007, 2008, nomeadamente no Catálogo Nacional das Qualificações, com a existência do tripulante de ambulância de socorro, e nós consultámos o Catálogo Nacional e esse referencial tinha sido descontinuado. Ao questionar a ANCAP e a DGERT, foi-nos dito que foi por interferência do INEM que esse referencial tinha sido descontinuado. Questionámos o Sr. Presidente do INEM e ele disse, não, nós não mandámos retirar nenhum referencial, nós só mostramos o nosso desagrado por não ter sido consultados nessa elaboração. Portanto, havia, obviamente, uma resistência dentro do Conselho Diretivo do INEM para a existência de uma profissão, mas é facto que a criação de uma profissão não depende do INEM, mas sim do Ministério do Trabalho e que nós, até ao ano de 2026, ainda não conseguimos criá-lo. Sr. Luís Canaria, peço desculpa. Peço-lhe que, quando terminar as respostas, desligue o microfone, porque o Sr. Deputado não consegue ligar o dele logo à primeira, está bem? Muito obrigada. Mas não é o caso. Que propostas apresentou, para além dessa que disse... Não, isto foi brincadeira, não leve isto a sério. Que propostas apresentou, segundo a definição do escopo da associação, como foram recebidas, porque isto está um bocadinho na página da associação, mas não está ainda nas atas da CPI. Sr. Deputado, nós entregámos referenciais de formação, modelos de formação, nós transcrevemos, inclusive, parcerias que tivemos e protocolos que temos com associações de ensino superior para que a formação já fosse dada em ambiente académico. Portanto, foram entregues um conjunto de documentos, não só ao INEM, mas também grupos parlamentares e anteriores tutelas do Ministério da Saúde, nomeadamente para facilitar o trabalho, porque o que é que acontece? Nós acabamos por estar reféns de que qualquer referencial de formação na área de emergência médica, pela lei portuguesa, o INEM tem que se pronunciar. E o INEM tem feito mais do que isso, que é não só não se pronuncia, como acha que tem que ser o próprio a ministrar a formação.
E isso já foi amplamente ouvido aqui, já foi falado aqui por outras entidades. Portanto, é só ter um referencial de formação e que o INEM diga assim, ok, é este referencial que nós concordamos. Onde ele vai ser dado? Em escolas de ensino superior, acreditadas para o fazer. E só. E é isso que o INEM até hoje não só não conseguiu fazer, como nesta última deliberação, inclusive aquilo que foi a carreira TEP e toda a memória descritiva do curso TEP, validado pela Ordem dos Médicos, é um curso que desaparece da deliberação. Ninguém percebe muito bem o que é que foi feito e, na altura, a Ordem dos Médicos pronunciou-se favorável a esse modelo de formação e concordou que ele fosse um piloto para depois expandir a todo o país. Portanto, a experiência do TEP teve o acordo da Ordem dos Médicos para ser feita no INEM para depois espalhar e ser um modelo de referência em todo o país. E isto foi em 2016, 17. Desculpe. Oi? O senhor doutor disse também, noutra sede, o serviço de socorro, quando é acionado, tem qualidade, mas pode ter muito mais qualidade se for bem gerido e não estiver sobrecarregado. Entendemos agora que fez várias sugestões à associação que não foram tidas em conta. A minha pergunta objetiva é, ao dia de hoje, vê que o serviço de socorro tem mais qualidade do que naquele outro tempo político ou não tem essa opinião? O facto de ter ficado mais exposto obrigou a que houvessem melhorias nos últimos tempos. É um facto. O modelo de triagem, o modelo de atribuição de meios diferenciados, por vezes era feito sem coordenação, sem regulação. Há profissionais de saúde aqui na sala. Se houvesse uma saída para uma paragem cardiorrespiratória de um senhor ou de uma senhora, com todo o respeito, num lar com 90 anos, e passado 4 ou 5 minutos houvesse um atropelamento com uma criança, pelo sistema atual, não haveria capacidade de dizer assim, ok, cancela e canaliza para um meio mais, para uma situação mais provável de ser salva. Portanto, é este tipo de coisas que importa nós colocarmos na ordem do dia, que é a gestão dos meios tem que ser otimizada. E depois temos uma outra questão que os outros países já fazem e nós ainda não. Nós não estamos a levar o socorro em 8 minutos ou em 15 minutos, como já foi amplamente dito aqui dos referenciais internacionais. Por vezes é uma moto, é um veículo ligeiro, é um first responder, um socorrista de proximidade que tem que chegar rapidamente para ver se a situação é tão grave quanto o contactante disse ou não. E a única coisa que nós temos hoje para oferecer é, numa primeira instância, ambulâncias, e que depois a única coisa que essas ambulâncias podem fazer é transportar aos serviços de urgência dos hospitais. A próxima pergunta é apenas para tirar uma dúvida, imagino que não haja nada envolvido nisto. Estivemos cerca de 2 anos, dezembro de 2021, a abril de 2024, naquilo que é a página da Associação, sem notícias. Foi um mero acaso? Houve aqui qualquer... E tem algum significado isto ou foi uma coisa sem significado? Por norma, utilizávamos Facebook, tanto o Facebook e o Instagram, e descurámos a questão do site. Basicamente foi isso. Como sabemos, em novembro de 2024 ocorreram simultaneamente 2 greves, uma da função pública e outra dos técnicos de emergência pré-hospitalar às horas extraordinárias. A pergunta é, não deveria ser obrigatória a existência de serviços mínimos mesmo no que concerne a estas horas extraordinárias? E uma segunda pergunta dentro desta é, conhece a posição da Procuradoria-Geral da República sobre a matéria, que depois de homologada passa a ser uma posição do Estado português? Assumo que desconheço o detalhe dessa recomendação e, portanto, não sei. Sua opinião, deveria ou não haver serviços mínimos? Aquilo que já vos disse, sim, mas que se fizerem uma avaliação dos serviços mínimos definidos e depois fizerem uma pergunta ao INEM ou um cheque ao INEM de quantos dias, mesmo sem haver serviços mínimos, o INEM trabalhou abaixo dos serviços mínimos, vocês vão encontrar nos últimos anos muitos dias a trabalhar abaixo dos serviços mínimos. Mas concordo, Sr. Deputado, devem existir serviços mínimos e devem ser cumpridos.
Considera que as decisões dos anteriores governos do Partido Socialista no sentido de obrigar o Instituto à transferência entre 2020 e 2022 de aproximadamente 120 milhões dos seus saldos de gerência para outros fins poderia ser mais bem utilizada no reforço dos meios de emergência, como é o caso da aquisição de novas ambulâncias. Recordo, aliás, que está na página da Associação, ambulâncias com melhores equipamentos evitariam muitas mortes, ou seja, novas ambulâncias e equipar melhor as que já existem. Sim, concordo, e digo que o INEM goza de um estatuto muito especial, que é uma das suas principais fontes de financiamento é dos seguros. Portanto, basta que a gente consiga administrar bem aquele dinheiro que já é nosso por inerência, e sim, se tivermos boas viaturas médicas, boas ambulâncias, com equipamentos que cumpram aquilo que são os referenciais internacionais ou as normas europeias, se sobrar, que se possa transferir onde fizer falta, que se calhar fez falta em outros departamentos, não nego isso. Agora, ter ambulâncias e viaturas médicas com 500 mil de quilómetros ou mais, muitas das vezes preço por arames, com taxas de inoperacionalidade gigantes, não nos parece que esse dinheiro tenha sido bem canalizado. Muito obrigado. Última pergunta da primeira ronda. Voltando atrás, em matéria do que sabemos do INEM, neste momento, está melhor em matéria de recursos humanos, que vinham em queda abrupta, e materiais? Há hoje maior capacidade de retenção dos técnicos na carreira? Daquilo que nos tem chegado das pessoas que contactam com a Associação, está mais aliciante a carreira pelas atualizações que sofreu. Importa dizer o seguinte, embora isso seja mais matéria dos sindicatos, as condições de trabalho, etc, etc. Portanto, de novo, o modelo TEP e a carreira TEP e toda a reestruturação da carreira da função pública do TEP poderia servir como um modelo para a profissão e para as outras entidades, Bombeiros e Cruz Vermelha. Porque a pergunta que nós fazemos é a reforma ou a reestruturação da carreira especial TEP com os seus níveis principais e avançados vai-se traduzir em mais competência? Vai-se traduzir em mais capacidade de socorro ou apenas em mais índices remuneratórios? Mas sim, responder ao Sr. Deputado, houve mais condições em termos de atratividade. Ainda assim, os concursos para o INEM, normalmente, as taxas de saída têm vindo a reduzir. Ainda tem tempo, Sr. Deputado. Já terminou? Ainda tem tempo. Ocupando então os últimos 10 segundos, só para dizer, mas sendo objetivo e acolhendo as suas sugestões, é ou não é verdade que temos melhores condições, quer salariais, quer materiais, só isto, e que isso favorece a retenção de técnicos da carreira? Sim, é verdade. Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do Chega. O tempo são 4 minutos, dividido pelo deputado Pedro Frazão e pelo deputado Rui Cardoso. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Doutor, não é verdade que a doutora Marta Temido já sabia, por via de comunicações vossas, do sindicato e da Comissão de Trabalhadores, que isto que o Sr. Doutor hoje aqui disse na sua intervenção inicial, das falhas estruturais, da falta de profissionais e da falta de adesão dos tempos, por exemplo, de socorro e de emergência médica aos Golden Standards internacionais, já se dava no seu mandato da doutora Marta Temido, logo desde essa altura? Acredito que sim, ainda que não tínhamos reunido com a doutora Marta Temido, mas sim com uma secretária de Estado. Custou-nos um pouco quando tomámos posse que, quando fizemos algumas rondas pelos grupos parlamentares e pela senhora secretária de Estado, nós perguntámos, olha, nós temos enviado, nós queríamos fazer um ponto de situação daquilo que vos foi enviado das anteriores direções. E nós acabámos por ter que contar a história toda outra vez, porque havia um desconhecimento por parte da senhora secretária de Estado em relação à situação. Portanto, eu não sei como é que foi feita a passagem de informação, mas a senhora secretária de Estado alegou ali algum desconhecimento daquilo que era a realidade do INEM e dos problemas do Sistema Integrado de Emergência Médica na altura. Portanto, confirma que transmitiu à tutela já nessa altura estas falhas gravíssimas que depois implicam na qualidade da prestação de cuidados de saúde, nomeadamente de emergência médica, aos portugueses. E depois, durante também a vigência do mandato do Dr. Manuel Pizarro, isso também aconteceu?
Eu não tenho presente as datas todas em que nós fomos recebidos, mas eu penso que no mandato do Dr. Manuel Pizarro nós não fomos recebidos pela tutela. Eu achei uma situação histórica, que foi uma publicação na nossa página de 2009, na altura do Dr. Manuel Pizarro tinha outras funções, e em 2009 tinha sido combinado e decidido a criação da profissão, 2009. Mas nós, efetivamente, a esta data do Sr. Ministro Manuel Pizarro, penso que nós não reunimos com a tutela, só com os grupos parlamentares. Eu não estou a perguntar se reuniram, estou a perguntar se não acredita que o Dr. Manuel Pizarro tinha perfeito conhecimento de todas estas deficiências do INEM, nomeadamente por todas as notícias dos anos anteriores, por tudo aquilo que tinha sido já comunicado pela vossa associação, pelo sindicato e pela Comissão de Trabalhadores e pelas falhas que iam sendo manifestas reiteradamente no espaço público. Sim, eu acredito que sim, até porque eu fui profissional do INEM de 2018 a 2022 e na altura eu penso que o secretário de Estado era o Dr. Adalberto Campos, não tenho a certeza, mas já nesta altura, ou seja, a nossa formação foi constantemente interrompida pelos problemas, por tempos de espera no CODU com 80, 90, 100 chamadas em espera e nós interrompemos a formação em 2018 para vir reforçar o CODU em Lisboa. Portanto, já nessa altura havia situações muito complicadas a nível da capacidade de resposta. Até porque também aqui na Comissão de Saúde deste Parlamento foram também recebidos e isso foi também debatido longamente. Então como é que explica que o Dr. Manuel Pizarro tenha reconduzido por mais 5 anos o Dr. Luís Meira em agosto de 2023? Eu não consigo explicar. Sinceramente eu não consigo explicar. E até porque eu penso que foi ali numa altura em que já se... ou ia entrar um outro governo, não me recordo bem da história, ou seja, a recondução do Dr. Luís Meira pareceu-nos um pouco apressada na altura, mas não percebo. Apressada, inexplicável e não condicente com aquilo que iam sendo os escândalos que eram atribuídos já ao INEM. A atual ministra, a doutora Ana Paula Martins, disse pela primeira vez em novembro de 2024, portanto já vai lá mais de um ano, que era preciso refundar o INEM. E depois disse que essa era a principal prioridade do Ministério da Saúde. Considera que hoje, em janeiro de 2026, o INEM já foi refundado? Não considero. E penso que está longe disso ainda. Em qualquer refundação ou em qualquer obra, se me permitem a analogia, primeiro fazemos boas fundações e bons alicerces. E ainda que não sejam vistos, esses alicerces, quanto a nós, eu penso que não estão a ser ainda corretamente criados. Depois dessa alocução sobre a refundação do INEM, a atual ministra admitiu que faltavam mais de 700 técnicos no INEM e que o trabalho extraordinário era o que mantinha o socorro em Portugal. E depois disse também que era necessário ultrapassar essas dificuldades. Como é que vê a implicação deste governo nessa prioridade? Em relação à dependência do trabalho suplementar, é uma verdade. Portanto, e isso faz porque há uma carência daquilo que são os profissionais de saúde, quer ao nível dos técnicos, dos enfermeiros e dos médicos. Eu não percebi a pergunta que me fez em relação ao Governo agora. Estava a tentar perceber se acha que o Governo tem atuado conducentemente com essas declarações. Penso que faltam indicadores. E falta dar passos, e aquilo que nós já dissemos aqui, que já trouxemos, é assim, falta coragem política para fazer uma resolução do Conselho de Ministros e fazer uma estrutura de missão que reporte permanentemente à tutela e aos seus deputados de que as coisas estão a ser feitas. Ao mês, ao trimestre, com indicadores. Muito obrigado. Referiu que os sistemas de informação são obsoletos e queria só, por último, perguntar-lhe se lembra quem é que criou o sistema de triagem do INEM, que se chama Tetricose, e que terá registado a patente e que, portanto, até à data de hoje continua a receber dividendos sobre a utilização desse sistema que já está manifestamente ultrapassado. O que sei é das notícias, não estava no INEM na altura, penso que há uma relação ao Dr. Miguel Soares de Oliveira e que na altura esse sistema terá sido criado. Há muitas teorias em relação à substituição dos modelos e aqui temos que entrar numa questão técnica e que não seja cada um puxar a sua sardinha das classes e das triagens e quem faz e quem não faz.
E uma das coisas que nós sempre dissemos como associação e que muitas das vezes essa mensagem não passa, não está errado uma chamada de emergência a ativar um meio de socorro. Isso não está errado. E às vezes, por defeito ou por pecar por excesso, ativar um meio para socorrer esta pessoa. O que está a sobrecarregar é que todos os serviços ativados têm como destino o hospital. Então, sim, tecnologicamente, é preciso que quem decide no local ou no CODU tenha confiança e conforto para dizer esta vítima foi bem avaliada e não justifica de ir à urgência. E é aqui que esta questão tecnológica surge, porque o INEM não está interligado com os serviços, com os cuidados de saúde primários. Raramente o INEM envia pessoas para um serviço de urgência básico. E um serviço de urgência básico, não nos esqueçamos disso, tem a obrigação de atender uma situação que não seja tão urgente, mas também tem que ter capacidade, é o que está na lei, que um dos médicos de serviço tenha a competência de urgência e emergência. Um serviço de urgência básico tem que ter a capacidade de estabilizar uma vítima crítica até chegar a uma CIV ou uma VMER. E isto muitas das vezes é assegurado por tarefeiros sobrecarregados que muitas das vezes não conseguem cumprir estes mínimos, e é um serviço que não é uma prestação de serviços que também esta não é auditada. Então importa que o modelo seja integrado. E aqui sim os sistemas de informação podem dar uma ajuda. Monitorizar, telemetria, porque quando ouvimos o atual presidente do INEM dizer que é possível e que gostaria de ter monitores de equipamentos de parâmetros vitais em que possa haver no CODU a monitorização de um doente, falando de uma parte assim um pouco mais técnica, é para que o faça já com os serviços de atendimento permanente e com os serviços de urgência básico, com o seu colega que está lá na província e que lhe passe informação e que a nível médico também falem uns com os outros mais para não sobrecarregarmos o sistema. Sr. Deputado, respondi às suas perguntas. Muito obrigada. Vou então passar a palavra ao deputado Rui Cardoso para concluir. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Doutor. Um dos aspectos que referiu na sua alocução inicial teve que ver com a formação, com as debilidades de formação e com o atual modelo de formação. Portanto, a primeira questão que eu gostava de lhe colocar é, gostava de perceber o que é que pensa acerca do atual modelo de formação para os técnicos de emergência médica e para quem presta este tipo de socorros. Obrigado. A formação tem que ser feita por entidades acreditadas. E de uma vez por todas percebermos que o INEM não tem que ser a entidade formadora. Posso fazer vários comparativos. Eu, quando vou fazer a minha carta de condução, eu escolho a escola que quero e vou fazer exame a um centro idóneo. Eu não faço exame na minha escola. Portanto, tem que haver um sítio, neste momento, pelos profissionais de saúde, quem emite as cédulas profissionais é a ACSS, mas não para os técnicos de emergência pré-hospitalar. Portanto, o técnico de emergência pré-hospitalar é dito como um profissional de saúde, mas depois não tem uma cédula profissional. Portanto, a nível da formação, retirá-la toda do INEM. E o INEM, se a tutela assim o entender nesta refundação, que o INEM tem que se pronunciar em relação ao modelo, então que, com a ajuda da estrutura de missão, das ordens, das academias e das associações profissionais, que se feche um modelo de formação. E este modelo de formação tem que absorver os técnicos que já existem, os atuais tripulantes da ambulância de socorro, os TEPs do INEM e, eventualmente, poder evoluir no futuro para uma situação de paramédico. É não inventar a roda e usar um modelo que nós já propusemos, até não só aqueles que se falam, dos Estados Unidos, do Reino Unido. Nós chegámos em Comissão de Saúde a falar sobre o modelo suíço, em que as pessoas estavam a ter estas discussões que nós estamos a ter agora na década de 80. E hoje eles têm uma formação, um ambulancier com 4 anos e autónomo. Muito bem, percebo perfeitamente o que diz, só gostava de perceber se tem alguma consideração a tecer sobre o facto de ter havido uma certa resistência por parte das tutelas em acabar com este monopólio e se haverá aqui alguma razão por trás. Eu sinceramente não sei se será das tutelas, se será de classes profissionais que às vezes não querem abrir mão daquilo que são as suas competências. Recordar-vos um aspecto que é triste, mas que é verdadeiro, e pessoalmente integrava essa turma e sofremos isso na pele, a formação TEP,
que se iniciou em 2018, recebeu 5 providências cautelares da Ordem dos Enfermeiros. 5. Foram todas perdidas. Todas. Qual foi a consequência disso? Nenhuma. As formações pararam, as coisas não ficaram implementadas, os protocolos que eram para ser implementados para poder salvar mais pessoas não vinham para o terreno, só para as ambulâncias do INEM. E deixem-me que vos diga, há protocolos que muitos deles são de cuidador informal. Uma bomba de asma, uma reação, uma caneta de EpiPen, para reações alérgicas, às vezes existem protocolos que qualquer familiar aprende se tiver um familiar com determinada patologia. Mas o Sr. também referiu, em declarações públicas, que a forma como atualmente a formação é ministrada é pouco clara, que existem decisões políticas avulsas que têm comprometido a segurança dos doentes e que o atual modelo, e passo a citar, de formação não serve os interesses do país e que anda ao sabor de interesses pouco claros. Eu gostava de saber se podia concretizar que interesses pouco claros são esses. Pronto, falando abertamente, se nós olharmos para os requisitos para fazer formação, posso lhe dizer que o INEM destrata os próprios profissionais do seu instituto. Passo a explicar. Um TEP não pode fazer a formação CIV do próprio INEM. Um enfermeiro pode fazer a formação CIV e pode fazer a formação VMER. Penso que as siglas já sejam amplamente conhecidas de todos os seus deputados. Mas, ainda agora nessa última deliberação, parece que o TEP só pode fazer uns cursos e o enfermeiro e o médico pode fazer outros. Porquê? Nos referenciais internacionais que agora têm vindo a público e que são claros, os referenciais são muito claros. Têm conteúdos programáticos, têm programas de formação e a formação é ministrada. Se depois as pessoas podem ou não fazer, tem a ver com o seu enquadramento profissional. E sim, parece-nos que houve uma resistência, principalmente pela classe dos enfermeiros, para que nós pudéssemos fazer algumas coisas que, segundo os senhores enfermeiros, e não foi esse o entendimento da Justiça, acham que são atos exclusivos da enfermagem. E não são. Então, o que me está a dizer é que serão interesses corporativos a condicionar estas mudanças. Contudo, nas declarações que fez e que pudemos consultar, falava também em decisões de matéria política que serviam a outro tipo de interesses. Acho que era importante concretizarmos com nomes, se possível, mas se, em não sendo nomes, com cargos e que tipologia de funções é que estamos a caracterizar. Isso, no fundo, anda alguém aqui a ganhar dinheiro com isto à conta do Estado e lesando um serviço público que devia ser prestado, conforme dizia ao início, com qualidade e com eficiência aos utentes, aos doentes, àqueles que necessitam de socorro. Sr. Deputado, eu nomes não tenho, ou seja, aquilo que vejo é que fica difícil quando a gente percebe que, e isso foi referido até pela Comissão Técnica Independente, que, por exemplo, o termo paramédico causa urticária a classes profissionais. Portanto, isso foi identificado por aquilo que foram as audições das diversas ordens profissionais. Da nossa parte, não existe nenhum problema com nenhuma das classes. Aquilo que nós vemos é que, se essas pessoas ou se essas classes desempenham determinadas funções naquilo que é a formação do INEM, a aprovação de referenciais de formação do próprio INEM, e que são exclusivos do próprio INEM e só do próprio INEM, fica difícil depois, se o responsável da formação é um enfermeiro ou um médico, que não concorda muito com estes protocolos, não vai deixá-los crescer, não vai deixá-los disseminar. E, de novo, bastava que se forçasse o INEM, e a tutela tem esse poder, de não, definam o referencial de formação e esse referencial de formação é dado em escolas de ensino superior, em escolas de saúde, que, reforço, estão disponíveis para o fazer e podem fazê-lo a partir do próximo ano letivo, se for necessário. Muito obrigada, Dr. Luís Canaria. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputada Marina Gonçalves. 4 minutos, faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Luís Canaria, agradecer-lhe as suas respostas. Eu fazia-lhe uma primeira pergunta. Concorda com o facto do plano de emergência na saúde apresentado em 2024 não ter qualquer referência ao INEM? Não concordo.
que é que acha que justifica que a tutela tenha retirado o INEM das prioridades políticas nessa altura? Sinceramente, não sei. Concorda que em 2023 tenha sido tomada a decisão de adquirir 275 viaturas para o INEM? Em 2023, se faziam falta, claro que sim, reforço de meios. E na altura o parque automóvel estava bastante deficitário. Eu faço-lhe esta pergunta porque esta decisão foi depois sucessivamente adiada até 2025, que é a altura em que é feito um novo anúncio sobre as mesmas viaturas. O que é que acha que explica estes atrasos quando se ouve os discursos sobre a prioridade do INEM? O que é que acha que justifica os atuais atrasos na aquisição de viaturas que estavam já autorizadas para adquirir e que demoraram 2 anos até sair o concurso? Aquilo que eu acho é que resulta de uma falta de monitorização daquilo que é a atividade do INEM. Porque se houvesse um reporte mensal, trimestral, daquilo que são as medidas, e isso faz em gestão de projetos, do que é que está previsto ser feito e o que é que foi efetivo, previsto e executado, parece-me que é fácil, só assim podíamos ter reporte atempadamente, porque é que o INEM não executou ou porque é que não fez essas coisas que estavam decididas. E, portanto, tal como aconteceu com as carreiras, que as decisões foram tomadas sobre carreiras criadas em 2016 e, aliás, reforçadas também em 2022 e, é certo, em 2025, tal como essas decisões foram tomadas depois de uma greve, portanto, já em reação e não em ação, aquilo que nos está a dizer, eu pedi-lhe que confirmasse ou que desmentisse, obviamente, o que nos está a dizer é que a tutela não fez, no fundo, esse acompanhamento com indicadores, junto do INEM, esse acompanhamento das necessidades, das prioridades e da execução daquilo que eram decisões que, aliás, eram prementes para a valorização, como falava, seja física, seja humana, do INEM e dos seus profissionais. Aquilo que lhe posso confirmar é que do conhecimento que nós temos do INEM, desde há muitos anos, que não é feita essa monitorização. E é uma coisa que é premente e que nós sentimos que o INEM não vai dar sozinho. Vai com uma estrutura de missão, vai com um apoio para começar a, entre aspas, cobrar ao INEM aquilo que seja a execução do que for delineado pela tutela. E eu perguntei-vos esses pontos de consenso, se todos nós acreditamos que é necessário que os portugueses sejam socorridos a tempo e horas, então temos que definir quais são os indicadores que vão aferir isso. E esses indicadores, por vezes, não são conhecidos. Nós já ouvimos aqui outras entidades dizer que não temos dados. Falta-nos dados para poder tirar conclusões. E eu compreendo, se me permite, que às vezes haja esta situação, foi neste governo, foi no outro, foi responsabilidade de um, foi responsabilidade do outro, entendo, mas a nossa parte aqui é técnica. E contem connosco para ajudar a definir estes indicadores que sejam claros para todos, porque são políticas de consenso quando se trata de salvar vidas. Muito bem, muito obrigada. Efetivamente, há aqui uma parte da equação que tem a ver com problemas estruturais. Os problemas do INEM não são de hoje, obviamente, e com soluções que devem ser trabalhadas em conjunto. Aquilo que eu lhe perguntava é, embora haja essa falta de indicadores, perguntava-lhe se efetivamente nós tivemos nos últimos tempos uma tutela que, tal como no plano de emergência não colocou a prioridade no INEM, também não colocou a prioridade na execução até de investimentos que estavam já previstos e que só avançaram em 2025, depois dos períodos de greve e, portanto, das consequências que tiveram, quanto mais não seja no debate público e que nos leva, aliás, hoje a ter esta comissão de inquérito. Antes de mais, é de louvar a criação desta comissão parlamentar de inquérito, porque assim as coisas ficam identificadas. E é bom que ela tenha acontecido e louvo a iniciativa. Daquilo que nós vemos é assim, o nosso discurso tem sido coerente. As estratégias e às vezes as capacidades de audição, nós fomos logo recebidos ao fim de 3 meses do anterior governo, portanto já no governo PSD, pela senhora Ministra e pela senhora Secretária de Estado. E sim, nós dissemos exatamente as mesmas coisas que temos vindo a dizer ao longo dos anos. Por onde é que as pessoas começam? Lá está. Eu compreendo que quando ouvimos várias classes profissionais e várias coisas, várias organizações, podemos ficar meio, vamos dizer, com dificuldade em saber por onde começar. Aquilo que acho que é importante reforçar aqui é o seguinte, toda esta visibilidade também não pode ser focada só no INEM. E nós, nas discussões que temos tido técnicas, nós já dissemos isso várias vezes publicamente, temos que discutir mais CIEM e menos
INEM. Mais sistema integrado e menos só o Instituto e os seus profissionais e as suas carreiras e as suas atualizações de valores que fazem falta, porque nós também assumimos isto. É bom que nós olhemos para o INEM como uma guarda pretoriana, vamos lhe dizer assim, como um conjunto de profissionais que podem e devem ser altamente qualificados para aquilo que são as atribuições exclusivas do INEM. Equipas táticas, protocolo de Estado, uma situação de catástrofe, uma situação de exceção, em que haja uma capacidade de resposta e de reforço do próprio INEM, mas que essa capacidade não esteja diariamente a ser esgotada naquilo que é o serviço de urgência propriamente dito. Ambulâncias em espera, serviços de urgência sobrecarregados, e que depois, aquilo que nós não vemos é esta articulação entre aquilo que são as emergências e aquilo que é o resultado final dessa emergência. Foi para tentar dar-nos aqui algum descanso na audição. Aproveito que falou sobre o Sistema Integrado de Emergência Médica, que foi também ele remodelado. Eu perguntava-lhe, tem alguma percepção, aqui é mais se calhar da sua percepção que outra coisa, do papel da Direção Executiva do SNS nestas decisões também sobre o Sistema Integrado de Emergência Médica, e se acha que tem tido um papel e uma palavra a dizer nestas alterações que vão sendo feitas, ou se é uma entidade que não tem, a seu ver, tido qualquer intervenção naquele que era o papel para o qual foi criada? A Direção Executiva do SNS pode ter aqui um papel preponderante na execução, naquilo que é executivo, que é saber para onde as pessoas vão, para onde as vítimas vão, o que é que está disponível em termos de camas, em termos de unidades, em termos de meios, ou seja, e daí nós defendermos uma coisa que é um pouco transversal àquilo que é a Direção Executiva, mas que é as centrais regionais de socorro e emergência, que tenham médicos reguladores, que tenham técnicos de atendimento, mas que tenham também o INEM, a Proteção Civil e as autoridades. E que isto não seja centralizado em 2 centrais de 112, mais 4 CODUs e depois mais não sei quantas centrais de Proteção Civil, que acabam por vezes por ter alguma dificuldade na sua integração. Quanto à Direção Executiva, pode ter aqui um papel preponderante de otimizar aquilo que é os meios, tanto a disponibilidade de meios e de destinos no terreno. Falemos agora sobre a formação. Já foram feitas aqui algumas questões sobre a formação, uma parte relevante e fundamental nas vossas reivindicações também, e falava aqui do papel que as escolas médicas podem ter neste processo. Nos últimos 2 dias temos tido aqui várias notícias por parte do INEM sobre a matéria concreta da formação, ontem dizendo que as escolas médicas estariam fora do processo e, portanto, seria tudo concentrado na Escola Nacional de Bombeiros, entretanto com algumas mitigações no esclarecimento que foi feito ao esclarecimento, e eu perguntava-lhe o que é que acha desta decisão aparente de retirar as escolas médicas do processo, quando havia um compromisso por parte da Ministra da Saúde de ter as escolas médicas neste processo de formação para reforçar a formação. Estas decisões acabam por ser uma tremenda confusão, porque eu próprio, que me considero um tanto ou quanto conhecedor de todo este sistema, já li a deliberação para aí umas 20 vezes, e trago aqui na mochila um livro do Saramago e às vezes é mais fácil. É mais fácil de ler. Portanto, fazendo aqui um reparo, e se me permitem, às vezes desanuvio um pouco com este humor, mas o assunto é muito sério. E aquilo que se pergunta é, porquê as escolas médicas? De onde é que isso veio? Se já tivemos pessoas até das ditas sociedades científicas a dizer que sim, agora a dizer que não. Não é? Ou seja, temos aqui situações em que é que nos baseamos? Fomos só no decorrer das coisas? Então é assim, faz-nos sentido que haja um modelo de formação que deve incluir as entidades de ensino superior? Sim. Tem capacidade para formar os profissionais? Sim. É exclusivo das escolas médicas? Não nos parece que tenha que haver isso. Por carga d'água. Porque é que, e se nós olharmos para aquilo que foi a formação, não digo só dos médicos, mas principalmente dos enfermeiros, os enfermeiros não tinham um curso superior na década de 80. Hoje são licenciados, mestrados, doutorados, têm as suas escolas, têm a sua identificação, têm a sua investigação. Ou seja, tudo isso que nos está a dizer Escola Nacional de Bombeiros, porquê? Porque o parceiro principal
são os bombeiros e temos capacidade, depois já temos a Liga a dizer que não vai suportar os custos e tudo mais. Ou seja, já temos aqui mais confusão na engrenagem, quando aquilo que é necessário é dizer assim: o curso é este, temos o técnico de emergência médica, o avançado, o paramédico, os níveis são estes. Se ainda não temos paramédicos formados cá, ok, porque temos muitos que depois chegam lá de fora, do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Dinamarca, dos sítios por onde já trabalharam com formações desde 2, 3 e 4 anos, e chegam cá, não têm qualquer equivalência. E nem o próprio INEM lhes reconhece essa equivalência. Então, o que está a ser dito em relação à formação, de novo, é preciso que a estrutura de admissão tenha representantes das associações e da academia e das ordens e diga assim: porquê essa opção? Porquê retirar a acreditação sem saber para onde vai agora a acreditação? Porquê fingir que o curso TEP não existiu e que de repente sumiu do suposto catálogo do INEM? Porque depois nós temos isto, ou seja, ou uniformizamos aquilo que é a formação para toda a rede do Sistema Integrado de Emergência Médica, porque muito honestamente é assim, não nos choca que o INEM dê formação interna aos seus profissionais para aquilo que são as missões específicas. Se eu tiver uma equipa técnica, uma equipa tática, uma unidade do protocolo de Estado, tem que ter formação e acesso a protocolos que só o INEM tem e que requerem uma formação específica. Então, mas porquê é que os técnicos tiveram que ter uma formação CODU de atendimento e de acionamento e por uma deliberação da tutela, e já da tutela PSD, de repente os enfermeiros voltam para o CODU como se fosse a solução milagrosa para resolver as situações? O que estamos a fazer é sobrecarregar ainda mais uma classe que, segundo o seu bastonário, está deficitária. Então, nós estamos a tirar enfermeiros do socorro para colocá-los nos CODUs com sobrecarga de horário de trabalho. Para quê? Que ganho estamos a ter com isso? E não nos parece que haja um ganho efetivo. Muito obrigado. Ainda sobre as últimas decisões sobre a formação, preocupa-lhe que possa haver ainda não um aumento e um incremento da formação, mas uma redução da formação, pelas palavras do Presidente do INEM? Peço desculpa, uma redução? Na formação, nas horas de formação. Eu não li nada ainda que nos falasse em redução das horas de formação. Não li nada ainda. O que nos parece é que isso é uma decisão drástica. Ou seja, não faz nenhum sentido, até porque, inclusive, é o próprio conteúdo programático daquilo que é o triplo plantão de ambulância de socorro tem sido consistentemente regredido até na sua qualidade e na sua avaliação. E depois há uma coisa que não se percebe, que é: porque é que nós não podemos dar um curso mais alguma coisa e ter que cumprir escrupulosamente aquilo que são os referenciais do INEM, os manuais do INEM, todas as coisas que às vezes desatualizadas nas suas apresentações e tudo mais. Portanto, é preferível que se certifique ou que haja um registro nacional onde as pessoas, independentemente da escola que escolhem, vão prestar provas, vão fazer um exame, vão fazer uma prova prática, igual para todos e definida com critérios que sejam conhecidos para toda a gente, porque senão depois temos o INEM a certificar os cursos CIV, os cursos SAV, mediante critérios que só o próprio INEM sabe e define. Muito obrigada. Deixava-lhe só uma última pergunta relativamente à greve e aos serviços mínimos. Já aqui teve a oportunidade de dizer que já tivemos períodos em que não havia greves e havia serviços inferiores àqueles que deveriam estar a funcionar, mas eu deixava-lhe uma pergunta concreta. Acha que sem os serviços mínimos, aquele que foi o trabalho prestado pelo INEM, isto não é uma responsabilização do INEM, é de quem define serviços mínimos, o serviço foi efetivamente inferior àquele que poderia ter sido se a tutela e o INEM tivessem acautelado os serviços mínimos? A pergunta é concreta, é se esses serviços mínimos podiam ter acautelado também o bom funcionamento ou o melhor funcionamento no período de greve. Volto a dizer, eu acho que não existe nexo de causalidade, porque muitos dias o INEM trabalha abaixo desses serviços mínimos, ou pelo menos trabalhava. Eu estou fora do INEM desde 2022, portanto não lhe consigo precisar, mas dos relatos que tenho ouvido de pessoas da ANTEP, ou seja, havia dias de estar 1 ou 2 pessoas a atender, e isso é muito abaixo do que qualquer serviço mínimo possa decidir, sim. Também já foi dito aqui em anteriores comissões que, se olharmos para aquilo que são os meios
do próprio INEM, nós temos inoperacionalidades diariamente de ambulâncias em Lisboa, nós temos, lá está, inoperacionalidades que eu não entendo como de viaturas médicas dos hospitais, quando existem contratos de programa assinados para garantir a operacionalidade da viatura médica. Portanto, eu não entendo como é que estas coisas, agora aquilo que sei é, e desculpem voltar ao tema da profissão, o que sei é que quem tem uma profissão regulada e regulamentada, quando a coisa aperta muito, preenche-se um papel e faz-se uma escusa de responsabilidade. Quem não tem profissão criada e comete um erro, como temos alguns colegas nossos, até um processo judicial, é condenado, é auditado à chamada e fica com uma penhora de vencimento. Porque nem um seguro de responsabilidade civil nós podemos ter por não ter uma profissão. Muito obrigada, Dr. Luís Canaria. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Deputado Mário Amiro Lopes tem 3 minutos, pode inquirir diretamente o depoente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria de recuperar aqui, Dr. Luís Canaria, algo que já disse na CPI, disse, nomeadamente, o INEM andou a gastar dinheiro onde não deve. Consegue dar exemplos de dinheiro mal gasto? Não sei se foram exatamente essas as palavras, mas aquilo que disse é o INEM tem uma fonte de financiamento. E eu penso que essa pergunta terá vindo na questão da transferência dos fundos. Pronto. Não nos choca que haja transferência de verbas se aquilo que é a nossa atividade core estiver assegurada. Então, se eu tenho viaturas médicas com 500 mil km e ambulâncias com 500 mil km, não nos parece correto que haja passagem de dinheiro para outros organismos, dificultando, ou seja, aquilo que é a minha gestão financeira. É aquilo que nós conseguimos ver. Agora, sim, portanto, isto parece-me que foi uma má gestão. Certo, de acordo, mas o que disse foi que andou a gastar dinheiro onde não deve. Esta parte é textual. Eu queria perceber, casos foram esses, dinheiro mal gasto. Eu não me recordo de ter usado a expressão dinheiro onde não deve. Portanto, sinceramente, peço-lhe desculpa, mas com esse enquadramento, depois vou ouvir e vou ficar com peso na consciência. Não, mas esse assunto não surgiu ainda, a questão dos helicópteros. Portanto... Não, eu não me recordo de ter dito com esse enquadramento, sinceramente. Também nesta CPI aludiu à questão da formação e só para efeitos de verificação de potencial conflito de interesses, representa algum associado que tenha empresa ou interesses na formação de emergência médica? Que eu represento? Não, você representa algum associado? Não. Ou seja, se há associados que têm empresas na área da... Não. Uma coisa é haver associados, pessoas fundadoras que estão ligadas à formação, eu próprio sou formador, portanto, isso sim. Agora, não creio que haja um conflito de interesses. Já agora, esclareça também aqui algo que foi dito, porque disse que não há indicadores suficientes no INEM. Sabe se existe, tem conhecimento, se existe um sistema de reporte diário de indicadores do INEM, que seja público e, portanto, possa ser consultado por nós ou por qualquer cidadão, em particular do CODU, como, por exemplo, número de chamadas atendidas ou tempo médio de atendimento? O Presidente do INEM referiu que diariamente se recebia reportes dos tempos de atendimento inferiores a X segundos. Eu ouvi as anteriores audições, algumas, desculpem lá, e falaram na disponibilização do módulo estatístico que eu neste momento não conheço em detalhe. Se existe algum módulo de estatísticas disponíveis para público, eu desconheço. Mas sabe se já existiu alguma vez o reporte desses indicadores? Que eu saiba, não. Se bem que temos que definir aquilo que são indicadores. Porque, por exemplo, aquilo que são os indicadores, e quando a gente fala da ausência de indicadores, existem indicadores clichê que depois a gente não sabe como é que lá chega, que é tempos de acionamento inferiores a 8 minutos. Mas acionamento do quê? Porque se a chamada for terminada, o INEM tem 8 minutos para acionar. Essa chamada cai num corpo de bombeiros ou no próprio INEM. E depois esse corpo de bombeiros também tem 8 minutos para sair, é isso? Ou seja, a gente tem aqui, se todas as pessoas cumprirem até 8 minutos, a gente vai ter uma resposta de chegada ao local de 20 ou 30. E isso não é auditado.
Eu estava-me a referir a indicadores, por exemplo, sobre o funcionamento do CALDU, como, por exemplo, o tempo médio até ao atendimento da chamada, também, obviamente, a ativação de meios, por exemplo. Se sabe se estes indicadores são públicos? Como lhe digo, eu já saí do INEM em 2022. Existem reportes que muitas vezes internamente eram colocados à disponibilidade dos próprios técnicos, de saber tempos de espera, tempos de stand-by, quantas chamadas atendeu, quantas não atendeu. Mas não creio, e não sei sinceramente se essa informação é colocada para o público. Creio que não. Muito bem. Na qualidade de associação, ao longo destes anos têm recebido queixas sobre o funcionamento do INEM? E se sim, qual foi o teor dessas queixas? Sim, recebemos algumas queixas ao longo destes anos. Da anterior direção também já havia alguns reportes e maioritariamente têm a ver com demora na chegada dos meios ou aguardar a chegada no local por meios diferenciados muito tempo, portanto, nestes teores. Sim. Isso são queixas na ótica do utente, não é? Do INEM. Eu pergunto se recebeu queixas internas sobre o funcionamento do INEM. Não, são queixas por vezes de tripulantes de ambulância de socorro que reportam dificuldades ou queixas em determinada atuação, ou porque determinado profissional de saúde não quis receber dados, ou porque não passou boa informação, ou porque qualquer atuação que às vezes houve no local. Portanto, são várias, não tenho memória assim. E tem notado um aumento, ou diminuição, por hipótese, dessas queixas e da gravidade dessas queixas? Ao nível da nossa associação, nós não temos tido essa monitorização. Como lhe disse, estamos já há uns meses num processo de reestruturação também e, portanto, não temos essa monitorização. E já agora, que seguimento é que dava a essas queixas? Reportava-as à tutela, ao INEM? Por norma, elas eram avaliadas e nós próprios pedíamos esclarecimento ao INEM na sequência daquele reporte, ou então encaminhávamos também com o reporte para a IGAS para que pudesse agir em conformidade. Não sei se recorda de ter sido ouvido em sede de Comissão Parlamentar de Saúde, creio que foi em novembro de 2024, e na altura disse o seguinte, e cito, aludiu ao relatório de atividades do INEM, divulgado em setembro, que indicava que no ano passado cerca de 19 mil doentes em risco de vida não tiveram o socorro necessário, para lembrar que não basta reduzir os tempos de atendimento das chamadas. A questão que eu tenho para colocar é porque é que deixou este alerta e o que é que foi feito desde então no sentido de mitigar aquilo que referiu. Essa colocação teve a ver com as prioridades máximas, portanto, com os chamados P1s, e aquilo que é um relatório, portanto, que é uma informação do relatório de atividades em relação aos P1s que não tiveram meio diferenciado atribuído. Ou seja, foram serviços que não tiveram aquilo que a sua prioridade inicial identificou. Logo, a confirmar-se uma situação de perigo imediato, essa situação foi resolvida só com uma ambulância. Essa informação, obviamente, o INEM é questionado, é reportado, mas, por norma, aquilo que fazíamos quando recebíamos esses dados, e muitas das vezes usávamos esta expressão, às vezes é preciso ir peneirar o relatório de atividades do INEM, porque a informação não fica trabalhada, ou seja, nós não conseguimos ter dados objetivos em relação à operacionalidade. E depois aquilo que fazíamos era reportar aos grupos parlamentares com base nessas conclusões que nós tirávamos enquanto associação. E concorda com a reformulação que o atual Presidente do INEM, Dr. Luís Cabral, implementou, desdobrar, enfim, já usar o P1, P2, P3, P4 no atual sistema Tetricosi, e o que é que lhe parece da mudança para o Hexagon e para a triagem de Manchester? Ainda nos faltam informações credíveis e fidedignas sobre as mudanças que estão a ser feitas. Ouvimos as notícias e temos falado com alguns colegas do INEM, em que nos referem que as prioridades às vezes não se refletem naquilo que é a atividade diária. Okay? Pareceu-nos, quando o Sr. Presidente do INEM assumiu isso, que seria um assemelhar da triagem de Manchester, que também questionámos o porquê da opção do Manchester e tecnicamente falando e cientificamente falando o porquê dessa decisão, onde é que nos fomos basear, mas que depois o que vemos é, então, se há uma triagem de Manchester no local, porque é que depois essa pessoa vai ter de novo que chegar à urgência e ser triada outra vez? Então, se é esse o objetivo, porque é que não se atalha caminho para facilitar
a entrada dessa vítima para o sítio certo no hospital. E mais, porque é que muitas das vezes eu posso ter uma triagem máxima e que depois ela é resolvida no local, ou seja, eu posso ter uma situação de triagem máxima, vou usar um exemplo prático, uma pessoa ou uma criança engasgada, em que chegou lá a ambulância e a viatura médica e a situação se resolveu. Pode inclusive haver uma avaliação médica de não precisar transportar essa pessoa ao hospital. O que nós vemos também é isso, ou seja, mesmo nos sítios, mesmo nas saídas onde houve a ativação de meios diferenciados, independentemente da triagem ter sido atribuída, nós temos um reporte dos hospitais a dizer que os verdes e azuis são bastantes em relação àquilo que é transportado da ambulância, mas depois nós vemos uma taxa muito baixa de pessoas que foram deixadas em casa tratadas. Porque se a ambulância foi lá e inclusive tivemos um veículo com enfermeiro ou com médico, então, não sendo uma situação urgente, esses dados não são disponíveis. Ou seja, a VMER foi ao local e não acompanhou, porque não justificava. Mas será que justificava ir ao hospital ou será que havia forma de poder deixar aquela pessoa em casa? E isto não é esmiuçado. Ontem o presidente da ANTEM, que é outra associação que também representa profissionais da área de emergência médica, disse que pediu a demissão do presidente Sérgio Dias Janeiro por não cumprir com os compromissos. Concorda? E que avaliação faz da liderança dele? A nossa associação nunca pediu demissões de ninguém e durante algum tempo as associações foram, de certa forma, houve uma confusão, o que era uma, o que era outra, porque a ANTEM surgiu em 2021. Portanto, independentemente, o direito associativo é legítimo, tranquilo. Nós nunca nos pronunciámos em relação a quem estava na presidência do INEM. Aquilo que nós verificámos foi, houve um indicador que se calhar foi desvalorizado. Nós tivemos uma pessoa indicada, que na altura foi o Dr. Vítor Almeida, profundo conhecedor do sistema, e que na altura pediu para que houvessem condições para que ele assumisse a presidência do INEM. E na altura isso não foi acautelado e ele acabou por não aceitar. 3 presidentes, assim, neste tão curto espaço de tempo, e também já foi dito aqui, revela alguma instabilidade para o próprio Instituto. E, de novo, permitam-me que reforce a ideia, o que poderia ajudar esta fase de transição seria a estrutura de missão para acompanhar aquilo que é o que o INEM precisa. E este presidente, que se traz uma orientação do seu modelo e do seu cunho pessoal, nós nunca reunimos com este presidente ainda, é preciso que alguém vá monitorizando aquilo que faz falta aos portugueses e não a seu bel prazer daquilo que é cada presidente do INEM. Deixou claro que a associação não pediu a demissão de Sérgio Dias Janeiro, mas a pergunta que eu faço é que avaliação qualitativa faz do Dr. Sérgio Dias Janeiro quando era presidente do INEM? Daquilo que foram as interações que tivemos, pareceu-nos que estava com uma linha de orientação correta e que se calhar lhe faltou tempo para implementar algumas coisas. E já agora da liderança do presidente do Dr. Luís Meira? Nós reunimos com o Dr. Luís Meira algumas vezes e tentámos recuperar alguns canais de contactos que tinham sido perdidos por conta de alguns conflitos anteriores. Aquilo que nós detectávamos às vezes era, era uma pessoa cordial, falava connosco, ouvia-nos, escutava-nos, mas depois na prática as coisas não eram efetivadas, ou seja, aquilo que eram as reivindicações não se efetivavam. E depois, eu pessoalmente faço parte de uma turma onde entramos para o INEM sob a presidência do Dr. Luís Meira, em que nos foi garantido na Comissão de Boas-Vindas que a nossa formação era pioneira e ia ser feita até ao final, e que depois, sucessivamente, essa formação foi interrompida sem que houvesse capacidade daquele Conselho Diretivo de levar a formação só a bom porto, com tempos no CODU de chamadas de 40, 80, 100 chamadas em espera, como aconteceu no verão de 2018. Então, acredito que houve muitas lacunas e muitas fragilidades e muita dificuldade em implementar coisas que o INEM precisava. Muito obrigada, Sr. Dr. Luís Canaria.
Vou passar então, vamos iniciar então a segunda ronda, dizer que a resposta é conjunta. Portanto, inicia o Grupo Parlamentar do LIVRE, Patrícia Gonçalves, 2 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Tendo já referido que o INEM não pode fazer tudo, o que é que gostaria de ver claramente delimitado na nova lei orgânica como sendo responsabilidade direta do INEM e o que é que entende, na sua opinião, que deve ficar fora da sua missão? Outra questão, a segunda e última. E nessas áreas que ficariam fora da missão do INEM, que entidades entende devem assumir as funções? Bombeiros, hospitais, tutela, privados ou uma combinação destas entidades? Disse. Muito obrigada, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PSD, deputado Gonçalo Capitão, 2 minutos, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Doutor, depois das audições que já ocorreram, nós, PSD, ficamos com uma conclusão clara. Há uma situação crítica por falta de coragem política para reformar e corrigir atempadamente os problemas que foram deteriorando o sistema de emergência pré-hospitalar. Ora bem, no nosso entender, os governos da AD, e concretamente estes, estão a reverter a situação. Dou-lhe alguns exemplos. Identificação da situação crítica do INEM, a instalação da Comissão Técnica Independente, a negociação com os sindicatos. Aliás, o Sr. Doutor também reconheceu que, por exemplo, a associação já foi recebida por esta tutela, acordo com os técnicos de emergência pré-hospitalar, reestruturação da carreira, reposicionamento remuneratório, entrada em funções de novos técnicos, auditoria concluída, uma auditoria externa ao INEM, lançamento do plano de reorganização, modernização tecnológica dos CODU e agora em curso, 2026, uma nova lei orgânica e compra de 275 viaturas, entre outras coisas. Primeira pergunta, se estes problemas estavam identificados há anos, o maior risco para o que veio a ser reivindicado na greve de novembro ou nas greves de novembro de 2024 não terá sido o adiar sucessivo da reforma do INEM? Ou seja, não será essa a principal causa de reivindicação naquela altura? Deputado, esgota os 2 minutos e a resposta é conjunta. Peço desculpa. E concorda que sem a reforma agora iniciada por este Governo não será possível garantir um serviço de emergência moderno e seguro para os portugueses? Outra pergunta. Acha que é possível refundar o caos que nos ajudou a descrever em 1 ano e pouco? Por fim, eu tenho uma conclusão, nós temos uma conclusão, que é o INEM chegou a esta situação crítica por falta de coragem política, como disse. Mas não é verdade que a exclusão do programa de emergência tenha sido uma desconsideração. Pelo contrário, o INEM foi alvo de atenção especializada e diferenciada e de um investimento avultado como não se viu em outra área da saúde. Muito obrigada, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Partido Chega, deputado Rui Cardoso, 2 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Doutor, eu penso que havia caos e que há caos. E gostava que me corroborasse ou não esta questão, na medida em que declarações suas em 2024 apontavam para o facto de ter existido milhares de pessoas em risco de vida durante o ano de 2023 que ficaram sem resposta por falhas nos serviços de emergência pré-hospitalar. São números verdadeiramente alarmantes. E uma vez que não estamos a falar de casos isolados, de picos em determinadas alturas do ano ou em momentos de greve. Estamos, sim, a falar de consequências que são produto, que são resultado de falhas e déficits estruturais, de meios humanos, entre outras coisas. E, portanto, a questão que eu gostava de lhe colocar é se estas falhas estruturais se confirma que estavam no conhecimento do INEM e das tutelas políticas e porque é que não foi feito nada para as alterar. E a segunda questão sobre a qual gostava de referir tem que ver com um facto que referiu na sua intervenção inicial, que tem que ver com a iniciativa legislativa que o Chega deu entrada nesta Casa relativamente à criação da carreira especial de paramédico, que, diga-se, teve o voto contra do Partido Socialista e a abstenção do Partido Social Democrata e, por isso, não viu a luz do dia. Que era uma proposta, aliás,
que pretendia enquadrar o nosso sistema com aquilo que melhor lá se faz fora, nomeadamente com os rankings e padrões internacionais de planos curriculares, de padronização da formação, de aumento das competências, alargando-as também aos bombeiros e à Cruz Vermelha. Aquilo que eu gostava de lhe perguntar, se fizéssemos este exercício de extrapolação, se o Sr. tivesse a honra, a responsabilidade e a missão de ser deputado nesta Casa, como é que votaria esta proposta? Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à deputada do Partido Socialista, Marina Gonçalves. Tem a palavra, 2 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Usando aqui da mesma figura das conclusões tiradas pelos senhores deputados, eu diria que há uma conclusão que nos deve unir a todos, é que efetivamente há um problema estrutural do INEM, com o INEM que não nasceu agora, não nasceu há 1 ano e meio e que nós todos devemos trabalhar para o mitigar. Mas sabemos também, e podemos concluir, que a inexistência de referências no plano de emergência ao INEM é inadmissível, que as decisões tomadas por este Governo foram em reação a uma greve que teve impactos que a própria IGAS o diz, impactos desastrosos e que, portanto, houve uma reação e não uma ação e uma verdadeira prioridade no INEM. Podemos também dizer que houve atrasos nas decisões que tinham sido tomadas pelo Governo do Partido Socialista, nomeadamente nas viaturas que agora são novamente anunciadas, mas que na verdade já podiam estar ao serviço do INEM, não fosse os atrasos e terem sido postos na gaveta esses investimentos, e há agora uma suspeição do desinvestimento até na própria formação e alguma confusão, como dizia. Este é o enquadramento, agora temos que trabalhar nas soluções. Mas eu perguntava-lhe, e a minha questão tinha a ver precisamente com a greve e com as consequências da greve. Disse-nos que achava que não havia um nexo de causalidade entre as repercussões daquele dia da greve e a inexistência de serviços mínimos. O certo é que é o próprio IGAS que diz que há um nexo de causalidade, o certo é que existiram 70% de chamadas por atender e houve 9 pessoas que morreram num único dia. E eu perguntava-lhe se este enquadramento é um enquadramento assim tão recorrente para nós, da nossa pesquisa, da nossa avaliação, aquilo que aconteceu naquele dia, no 4 de novembro, não é algo que tenha tido um impacto igual no outro dia de funcionamento normal ou em greve do INEM, e voltava-lhe a perguntar, tendo em conta o relatório que existe, tendo em conta os dados excepcionais daquele dia, se acha que os serviços mínimos podiam ter mitigado ou pelo menos ajudado na reação e na prestação de socorro às famílias, às pessoas que foram diretamente impactadas pela greve. Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputado Mário Amorim Lopes, 2 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Peço desculpa, eu vou destoar das intervenções anteriores, não vou fazer propaganda política e, portanto, vou só perguntar, em jeito de resumo, se, no seu entendimento, os problemas do INEM, ou pelo menos aqueles que são mais profundos, decorrem principalmente da tutela política, de decisões da tutela política, neste caso más decisões políticas, ou se porventura decorrem da incapacidade, seja por que motivo for, do próprio INEM e da sua estrutura de executarem essas decisões, e já agora, se decorrem da tutela política, quais foram as decisões mais gravosas que foram tomadas desde que tem conhecimento e que trabalhou no INEM e, portanto, conhece o seu funcionamento, que acha que explicam como é que chegamos até aqui. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao depoente para a resposta conjunta. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar não me esquecer de nenhuma dos pontos. Em relação ao LIVRE, portanto, que entidades, portanto, da lei orgânica, portanto, o que é que ficaria fora e dentro da lei orgânica. Nós tivemos uma colocação inicial que tinha que ver com os 3 vetores, deixa-me só localizar aqui, que é a questão de separar o que é a operação, formação e regulação. Nesta lei orgânica, aquilo que é necessário é que haja esta separação do que é a operação, do que é a formação e do que é a regulação. Portanto, ficar muito claro aquilo que são as atribuições do INEM, e o próprio INEM não pode operar no sistema, regular o sistema e ser formador do sistema. Esta, para nós, é a principal conclusão da lei orgânica que terá que estar contemplada. Que entidades deverão ser envolvidas? Várias. As associações profissionais, em primeira instância, ouvidos os profissionais, as sociedades científicas relevantes,
aquilo que são as ordens profissionais e os players, portanto, aquilo que são as entidades representantes dos bombeiros, da Cruz Vermelha e da Academia. Numa anterior Comissão de Saúde, nós, em relação à formação, propusemos a criação de uma comissão de acompanhamento e regulação da formação profissional, uma espécie idêntica àquilo que existe no modelo suíço, que é, há uma entidade multidisciplinar que vai avaliando a forma como a formação é dada e auditada e feita no terreno. Penso que respondi às duas perguntas, Sr. Deputado. Ok, muito obrigado. Em relação ao PSD, portanto, pediu-nos para identificar os problemas das reivindicações, foi isso que eu percebi. Segundo, a reforma do CIEM. A terceira, se era possível se refundar em 1 ano e meio. E a quarta, a reforma da urgência. Foi estas as notas que eu tomei. Penso, estou correto, Sr. Deputado? Posso? Rapidamente, Sr. Deputado. É que foram 4, não Não, consegui. não, a última pergunta teve a ver com, já nem era uma pergunta, tinha a ver com o plano de emergência e disse que isso não era uma desconsideração ou a eventual não inclusão do INEM, mas sim uma valorização, porque foi destacado. Foi isso. Peço desculpa, mas a tomar notas. Portanto, é assim, em relação à reforma do CIEM, não esquecer uma coisa que nos últimos anos tem sido sistematicamente colocada de lado, fora da equação, que é os cuidados de saúde primários e os serviços de urgência básica e dos serviços de atendimento permanente. A rede precisa de, quando uma vítima tem um problema, ela precisa ser socorrida, vai precisar de exames complementares de diagnóstico e precisa de um tratamento. Onde é que ele é feito? Se é num serviço de urgência, se é num serviço de urgência básica, se é no seu domicílio, isso tem que estar enquadrado naquilo que é o CIEM. Em muitos países, muitas chamadas de socorro terminam com o agendamento de uma consulta com o médico de família para o próprio dia ou para o dia seguinte. E isto tem que estar contemplado naquilo que é a reestruturação do CIEM. Sr. Deputado, eu concordo que não é possível refundar o INEM em 1 ano e meio, sinceramente, porque é preciso haver pontos de consenso e foi por isso que vos trouxe aquilo que considero serem pontos de consenso para podermos começar a fazer as nossas fundações, definir critérios, definir indicadores, para que toda a gente possa auditar. Em relação à reforma da urgência, eu já disse na primeira intervenção, ou seja, que é necessário que todo o sistema esteja ligado e não apenas aquilo que é o INEM e a atividade do próprio INEM. Peço desculpa se me esqueci de alguma coisa, vou passar para o Chega, que me mostrou uma notícia do caos, portanto, milhares de pessoas sem socorro. Penso estar-se a referir àquelas questões dos P1 sem apoio diferenciado. A questão é a seguinte. Olhar só para os P1s que ficam sem meios diferenciados é redutor, mas são os indicadores que temos. Ok? E, portanto, se as regras estão definidas, nós podemos questionar e podemos ouvir os médicos e os enfermeiros dizer, será que aquele P1 era um P1? Mas eu depois cheguei lá e não era um P1. E aquele P3 que eu lá cheguei era um P1 e mais houvesse. Portanto, todas estas questões não podem ser avaliadas só na triagem inicial, mas sim no desfecho. Que acompanhamento aquela pessoa teve, que triagem teve. Agora, se as regras que eu tenho são estas, que um P1 dá um meio diferenciado, então eu tenho que ter capacidade de resposta. Que meio diferenciado é esse? Nós já colocámos aqui. Faz falta um socorro de proximidade, faz falta uma rede de first responders, de socorristas de proximidade, que possa chegar rapidamente ao local. E que seja credível para quem decide, e o nosso modelo é médico, com todas as vantagens e desvantagens que isso possa ter, o nosso modelo é de decisão médica e nós assim o defendemos. Que haja reforço das competências, sim, mas no que nós precisamos é que no local, quem decide se a pessoa vai para o hospital ou fica em casa, tem que ter confiança nos profissionais que lá estão, nos equipamentos tecnológicos que lá estão, para poder decidir em conformidade. Em relação à criação da carreira especial para médico, fazendo a devida reserva daquilo que é a palavra profissão e não carreira, como profissão, sim,
como deputado, teria votado a favor sem qualquer problema. O que faz falta aqui é criar a profissão, e isso é uma decisão política, depois de criar a profissão, regulamentar o acesso à profissão. E foi isso que nós sempre dissemos, a profissão tem que ser criada e depois, e nós mandamos várias vezes uma proposta de regulamento para a profissão e para o acesso à profissão. Porque senão o que temos, e não me recordo de nenhuma classe da área da saúde ter feito isso, vamos fazer o quê? Jogar fora todos os TAS e todos os TEPs que hoje têm o curso? Eu passo-lhe o exemplo. Quantos técnicos de emergência pré-hospitalar saíram para outros serviços, como é o meu caso, para a Proteção Civil, para outros ministérios, para outros órgãos da administração pública? E porquê é que nós não podemos ser TEPs no nosso Corpo de Bombeiros, na nossa Cruz Vermelha, mantendo todo o dinheiro que o INEM investiu em nós para reforçar o sistema? Porquê é que o TEP que sai do INEM automaticamente desaparece? Mas o enfermeiro que decide ser gestor ou coordenador, ou seja, aquilo que for, pode ir fazer uns turnos ao helicóptero, ao uma CIV, ou uma VMER. Não se percebe, porque precisamos de ter esta profissão criada e, respondendo à sua pergunta, votaríamos a favor. PS, o nexo de causalidade é simples e eu, ainda que me atrapalhe aqui com o micro, a minha área de formação é sistemas de informação. Vamos só agarrar e pedir esses dados de quantas pessoas estavam a atender, quantas chamadas houve, quanto tempo se demorou a atender, de 1 ano, 2, 5. E depois vamos avaliar, em concreto, aqueles dias em que aconteceram as mortes. E vamos tirar conclusões sobre aquilo que aconteceu naqueles dias face a uma amostragem e a dados concretos e fidedignos. E aí podemos tirar conclusões de quantas vezes trabalhamos abaixo dos mínimos, como eu disse à senhora deputada. Arrisco-me a dizer uma coisa, eu acho que a IGAS nunca teve tanto trabalho nos últimos tempos como nos últimos anos. Porque a gente pergunta quantas auditorias foram feitas ao INEM e que conclusões tiveram. Quais foram as auditorias que o IGAS fez e que conclusões tiveram? Isto também precisa ser respondido, seja por que governo for. Iniciativa Liberal. Uma das coisas que eu apontei aqui era a execução do... da tutela política? Sim. Pronto, ok, já sei. Por isso é que escrevi aqui isto, só estava a querer contextualizar. O grande problema sempre foi uma escolha da tutela de não fazer comando, controle, monitorização da atividade do INEM. Houve uma decisão da tutela de não o fazer, ou de não investir nesta malha mais apertada, neste controle mais apertado, e depois termos, nos últimos anos, um instituto que se audita a si próprio. Isto não pode acontecer. Ou seja, nós temos que ter entidades que sejam idóneas e que possam auditar permanentemente aquilo que são fundos públicos, institutos públicos e o serviço público que o INEM presta e que tem que continuar a prestar, mas que todos tenhamos garantias, e eu acho que ninguém tem interesse em que o INEM continue deficitário ou a prestarem algumas vezes mau socorro. Porque os profissionais do INEM dão o que podem e o que não podem. Fazer serviço de emergência médica, muitas das vezes são situações de um alto desgaste e por vezes isso também não tem o reconhecimento por parte da tutela daquilo que é a exigência dos profissionais de emergência pré-hospitalar. Se me permite ainda, tenho tempo, Sra. Deputada? Tenho. Sim, não há, o tempo ok. é indicativo, pode. Eu penso que passou uma coisa que eu não disse em relação à intervenção da senhora deputada aqui do LIVRE, que é que entidades juntar na resposta, e é aquilo que já existe em muitos países, nós temos um modelo de complementaridade. No modelo, um dos modelos que propusemos, que foi o estudo do modelo suíço como referência, nós temos o modelo do Estado que faz a colocação de meios de socorro e emergência numa determinada distribuição geográfica, mas que depois, em complementaridade, isso é aberto
para entidades privadas. E nós temos em muitos países o privado a fazer socorro e emergência em complemento. E não haver esta situação barrada e vedada em relação àquilo que é a participação de todos nesta situação. Aquilo que posso deixar é também uma mensagem final, se me é permitida, de que isto não precisa de medidas de cosmética. É, no fundo, ter o socorro em tempo útil e com dados à vista de todos. Precisamos da lei orgânica, precisamos de centrais únicas de socorro, precisamos de meios certos, no sítio certo, e a formação credível e com selos nacionais e internacionais. Tem que haver uma transparência que seja mensal para o Parlamento e, por isso, é necessário que realmente reforce uma resolução do Conselho de Ministros para a criação desta estrutura de missão, um agendamento para que a nova lei orgânica saia o quanto antes e o regime de subvenções do INEM, e de ter, no fundo, estas centrais únicas de emergência e, como o Sr. Deputado, penso que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal disse, haver dashboards, haver sítios de consulta pública que nos reforcem a confiança no sistema. Porque, como vos disse no início, e os Srs. Deputados concordaram connosco, o que conta é que o doente é atendido depressa, com a equipa competente e é encaminhado para o local certo. E é isto que esta reforma, se for bem executada, pode entregar, que são resultados à vista. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Luís Canaria. Dou por terminada esta audição, agradecendo em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM a sua disponibilidade para estar presente. Muito obrigada, vou acompanhá-la à saída. Muito obrigado. Entretanto, senhores deputados, já temos os próximos depoentes em espera. 7 em ponto para retomarmos os trabalhos, está bem?